Hoje nós vamos conversar sobre essa obra quase que maravilhosa. Faltou um pouquinho para eu classificá-la como maravilhosa, intitulada de O Beijo da Mulher Aranha, escrita pelo autor argentino Manuel Puig. Esse livro deu origem a um filme que ficou bastante famoso, que foi vencedor de vários prêmios, além de ter indicações de alguns prêmios que infelizmente não ganhou, mas todavia, contudo, na minha humilde opinião, acredito que o filme merecia muito mais prêmios. Assisti o filme recentemente, porque na época mamãe não deixou eu assistir e eu queria muito assistir, porque O Beijo da Mulher-Aranha, eu achei que tinha alguma coisa a ver com a Mulher-Aranha do desenho animado, então a criança tem aquela curiosidade. Mas como uma das protagonistas do filme era Sônia Braga, e pra mim, minha mãezinha, Sônia Braga era sinônimo de pornô chanchada, mames não permitiu que assistisse. Mas assistindo agora eu vi que mamãe estava enganada. Não tem nada de porno chanchada. É um filme bem poético. Mas antes de falar do filme, porque está em meus planos comentar sobre essa obra cinematográfica maravilhosa, vamos falar do livro que deu origem a essa película. Olha só como eu tô chique. Essa película, esse movie. Então vamos lá, sem mais delongas. Agora eu senti que a Joca Fofinha adorou. Sem mais delongas. Então, a história começa assim. Já vou pegar aqui o meu leque, porque tá um calor enorme em Santos, então já abano enquanto conto pra vocês aqui a trama aí do Beijo da Mulher-Aranha. O início da história, nós temos um diálogo que está narrando uma história de uma mulher meio misteriosa, uma mulher fascinante. Percebemos que são duas pessoas conversando a respeito dessa mulher. Essa mulher tinha o hábito de estar presente no zoológico, isolada e pintando pantera. Um homem se aproxima, ele acha essa mulher bonita, elegante, misteriosa e quer ter um contato, uma espécie de romance. Sem dar muitos detalhes, a mulher desaparece da vida desse homem, mas ele acaba a reencontrando numa exposição de arte, nas quais haviam pinturas de diversas panteras. Esse homem tenta conquistá-la, há um envolvimento amoroso, e dentro da história nós descobrimos uma lenda. A lenda de uma mulher que se transformava em pantera. Aliás, de mulheres panteras. E a nossa protagonista inicial, ela tinha medo de se transformar em pantera. Nesse momento eu fiquei um pouco confuso. Ué, a mulher se transforma em pantera? Ué, mas não é o Beijo da Mulher-Aranha? Aranha, pantera? E a coisa tá meio quase que uma novela Pantanal. Só que em Pantanal a mulher se transformava em onça quando ficava com raiva. E aqui a gente percebe que a nossa protagonista, ela tem medo de se transformar em pantera também, se ficar com raiva. E ela conta aí pro rapaz dessa lenda das mulheres panteras, narra o seu medo. Porém o rapaz não desiste, o rapaz não dá muito crédito a essa história de transformação em pantera e manda ela fazer terapia. Eles acabam namorando, se casando, ela tá fazendo paralelamente uma terapia com um psicólogo aí que tá meio que interessado nela, tem um interesse sexual, mas não chega ali, sabe? Fica uma coisa meio duvidosa. E paralelamente à história da paixão, nós temos uma outra mulher que está ligada no marido da mulher, entre aspas, pantera. E ela percebe que o casamento não tá bem, porque o que acontece? Enquanto
a mulher pantera aí tá fazendo terapia, ela não tem relações com o marido, então o marido não tá muito feliz com essa situação. Ele não está contente. E aí essa mulher, colega de trabalho dele, vê uma chance de ter um romance. Entre meios aí da história, a mulher pantera descobre a presença dessa rival e acontece algumas coisas meio que sinistras que eu não posso contar para você. Dentro de tudo isso, nós descobrimos quem são as pessoas que estão conversando sobre essa história. Primeira coisa interessante, essa história é um filme. Alguém está contando o filme para um amigo. E esse amigo, ou melhor, os dois, estão dentro de uma cela. Os dois são prisioneiros. Os dois cometeram algo que é visto como um crime, mas na realidade não é bem um crime. Um personagem se chama Molina. O Molina é homossexual e é acusado de corromper menores. E o outro é o Valentim. Valentim é um preso político, então a atuação dele política é o que incomoda. E os dois estão ali na cadeia e vamos descobrindo que essas histórias aí compartilhadas, ou melhor, a história que o Molina compartilha com o Valentim, tem o intuito de tornar a prisão mais agradável. Aí, tomando conhecimento disso, nós vamos percebendo que o livro vai se desenvolvendo da seguinte maneira. Molina conta histórias, o Valentim ouve e ao mesmo tempo eles conversam sobre as suas próprias vidas. E então nós podemos dizer que temos várias histórias dentro de um livro. As histórias que o Molina conta, a história do Molina, a própria vida dele e a vida do Valentim. O Molina, esse personagem homossexual, ele é uma figura assim muito agradável, muito simpática. Já o Valentim, ele é meio bruto, meio machista, ele joga de vez em quando umas expressões preconceituosas próprias dos anos 80 em relação à homossexualidade. Ele de vez em quando dá uma menosprezada aí no Molina. Só que conforme o Molina vai conquistando a amizade do Valentim, o que acontece? O Valentim vai amolecendo, mas tem também uma coisa assim engraçada. Algumas vezes o Molina ele é tão inseguro que ele se menospreza, ele menospreza a si mesmo. E quando ele menospreza a si mesmo, o Valentim chega, não, você não é isso. Meio que o Valentim, que é o preconceituoso, parece ser menos preconceituoso que o Molina e tenta dizer não, porque o próprio Molina também usa expressões preconceituosas para falar de si. Então a coisa fica assim um tanto confusa a respeito da integralidade dos personagens. No início dá essa impressão de que o Valentim é um pouquinho mais maldoso e o Molina é o bonzinho da história, mesmo tendo essas inseguranças. Depois o Molina vai revelando um pouquinho a sua verdadeira face, que eu não vou contar. Acontece algumas coisas que aí esse Molina faz com que ele não faz com que a gente não o ame tanto. Encurtando um pouco aí o filme, porque eu não posso dar detalhes, farei um comentário a respeito do final dessa história, mas é claro, sem dar nenhum spoiler. Eu achei que o final foi bem inteligente. É um final separado, um final para o Molina e um final para o Valentim. É um final até coerente, porém eu gostei da história desse final, mas não gostei da forma como foi contada. O Molina, sendo poético, teve um final narrado por meio de um relatório policial. Então era uma coisa assim muito objetiva. Aconteceu isso, e ficou muito seco.
e ficou assim desconectado do que é verdadeiramente o Molina, porque o Molina é todo poético. Aí pega uma coisa assim muito seca que combinaria mais com o Valentim. Aí o Valentim, que é a coisa mais seca, mais objetiva, mais turrona, tem um final tão poético, uma linguagem, mas é um poético tão adocicado que não combinou. Mas se você analisar somente os fatos, perfeito, final perfeito para os dois. Mas, embora triste. Pronto, não, nada, sem falar mais nada sobre isso. Uma coisa interessante sobre a minha edição aqui é que é uma edição do ano 1981. O livro foi lançado em 1980, primeira edição. Aqui eu tenho a quinta edição do ano seguinte. E essa quinta edição, veja bem, ela tem notas de rodapés, que eu acho, não sei se as atuais tem. Infelizmente também os livros novos que eu encontrei por aí estavam um preço que custava um rim ou dois rins e até um coração. E baratinho você só encontra em sebo e olhe lá. E eu comprei um usado porque eu queria um novo realmente, mas foi muito bom não ter conseguido comprar o novo, ter comprado essa edição usada. Porque uma obra legitimamente dos anos 1980 tem notas de rodapé falando sobre a questão da homossexualidade, como que eles iam realmente sem... Eu vou usar a expressão amaciantes, anestésicos, que o mundo de hoje começa a contar. Eu duvido que essas notas de rodapé tenham nas edições atuais. Posso estar enganado, preciso ver. Mas aqui a coisa tá de um jeito que a homossexualidade é quase que meio que tratada como doença, tem explicações científicas, não é usada a expressão cura gay, mas dá a ideia que eles querem curar os gays, tanto homens como as mulheres lésbicas. Então tem uma coisa que não é um pensamento agradável, mas é um pensamento interessante para você conhecer como é que a época pensava realmente a respeito dessas coisas sem muita fantasia, entende? Então para mim aqui é uma relíquia, para mim é praticamente um documento histórico. Aí vamos ao filme. Depois assim, ó, de ter visto a cena aí da mulher que vira pantera, eu tava louco para ver isso no filme. Aí começa o filme, a voz de um homem narrando uma história, mas que era a história de uma mulher nazista, ou melhor, uma cantora que colaborou com o nazismo aí por alguns problemas. Não que realmente ela fosse nazista, mas ela colaborou com isso. E essa história é uma das aqui presentes no livro. E começar por essa história já me deu uma espécie de desespero. Cadê a história da Mulher Pantera? Eu comecei a acreditar que eu não ia gostar muito do filme. Ledo engano. Amei o filme. O problema é que o filme também tem essa dinâmica da história dos prisioneiros e uma história paralela, só que uma história. Eles pegaram essa história da mulher nazista aí, da cantora da época do nazismo, e colocaram praticamente no filme todo, fazendo o paralelo com as histórias dos prisioneiros. E nesse ponto eu percebi o seguinte: no livro, o mais interessante são as histórias que o Molina conta. Já no filme, como o Molina só conta uma história e o jeito que eles trabalham os prisioneiros, fizeram com que as pessoas, os dois aí que dialogam sobre o filme, ficassem muito mais interessantes. Então, a diferença está. Livro. O que é mais interessante? As histórias dos filmes. O filme. O que é mais interessante? A história dos prisioneiros, daquelas pessoas que estão na cadeia. Mas, assim, é muito bonita a história e eu acho que eu não teria visto a beleza da história dos prisioneiros, do Molina e do Valentim, assim, de uma maneira grandiosa se não tivesse assistido o filme. Se eu ficasse com o livro, eu ia ficar só apenas nas historinhas aqui que mereciam cada uma um filme aí
existente. Penso que eles não colocaram todas as histórias no filme porque não caberia num filme. Teria que ser uma minissérie e o gasto para fazer a produção da Mulher Pantera, até de uma mulher zumbi, da cantora da época do nazismo. Rolou no filme a história da Mulher-Aranha, sendo que aqui só fala levemente de uma Mulher-Aranha, nem tem história Mulher-Aranha. E mesmo assim, no filme, citando essa mulher, tendo essa história da Mulher-Aranha, o que nós vamos perceber, gente? O que a gente percebe? A presença da Mulher-Aranha é tão fraca, gente. Olha aqui nos meus olhos. É tão fraca que eu não entendi por que colocar um título Beijos da Mulher-Aranha. Eu sei que é um título chamativo, mas não combinou, na verdade, nem com o filme, nem com o livro. Eu achei meio forçado colocar, apesar de ser um título bom, mas não combina de fato. Mesmo que no filme a Sônia Braga, vestida de Mulher-Aranha, diga-se de passagem, está lindíssima. Ô, mulher bonita, hein? Mas é isso, gente. Não é um livro que proporcione grandes reflexões no decorrer da trama, mas é um livro agradável. Talvez a gente pense na questão das aparências enganam, nos preconceitos, mas não é uma reflexão nova para mim. Talvez alguns exemplos novos. Porém, eu gostei muito da história porque serviu como entretenimento. Para mim, que estou com leituras com grandes reflexões, foi até um alívio, foi um descanso, foi uma pausa. Então eu gostei, recomendo, é agradável e eu acredito que vale muito a pena se vocês pegarem edições antigas, lerem com atenção as notas de rodapé que falam da homossexualidade. Tenho certeza que vocês vão ter grandes descobertas históricas e talvez essas descobertas gerem uma reflexão a respeito da aceitação ou não aceitação da homossexualidade. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Ei, ei! Tchau nada! Quero ver quem ficou comigo até o final. Coloca aí nos comentários se você ficou até o final. Quem falar que ficou até o final, eu sei que ficou até o final. E diga sobre o que eu falei nesse final. Nesse final eu vou falar que a próxima resenha vai ser Com Sangue, de Stephen King. Agora sim, tchau!